Amado, hoje é uma pequena palavra, mas uma instrução, uma orientação para nós. Essa palavra aqui, amado, eu comecei a ministrar aqui na casa do irmão Marinaldo sobre uma batalha, sobre o evangelismo, porque nós precisamos evangelizar, mas evangelizar com entendimento espiritual. E eu creio que muitos aqui já têm esse entendimento. Mas nós vamos ler alguns versículos. Eu anotei uns poucos versículos aqui, mas tem muito. Talvez, se Deus permitir, a gente continua no próximo culto, na próxima segunda-feira, no poderoso nome de Jesus. Então, eu quero, amado, que a gente vá lá em Lucas capítulo 10, Lucas 10, no poderoso nome de Jesus. Nós vamos, amado, aqui olhar alguns versículos onde Jesus deu orientação, onde ele enviou seus discípulos a uma missão, a uma batalha, para que pessoas pudessem ser libertas, pessoas pudessem receber a sua liberdade em Cristo Jesus, através da palavra, através do conhecimento de Jesus Cristo. Então, lá em Lucas 10, amado, nós vamos ler no capítulo 10, do verso 1 ao 2. Então, a palavra do Senhor diz assim: E depois disto, enviou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Verso 2. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiro para a sua seara. Então, amados, o Senhor aqui, ele deu uma missão. Chamou 70 homens e enviou adiante da sua face as cidades vizinhas. Os lugares onde está escrito aqui que o Senhor havia de passar. Então, o Senhor fez uma divisão para que as pessoas pudessem ir em vários lugares, em um só dia, e um só momento, para que muitos chegassem a ouvir sobre o reino de Deus, sobre a palavra do Senhor. Então, o Senhor, ele aqui diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, são os ceifeiros, poucos são os obreiros. Então, ele diz, rogai ao Pai para que envie mais trabalhadores para a vinha. Essa não é a ministração, amado. É só uma introdução aqui. Então, assim como o Senhor enviou esses 70 homens, esses 70 obreiros, esses trabalhadores, a trabalhar no reino de Deus, para anunciar o reino de Deus, a mesma coisa hoje ele está nos enviando. Nós também somos enviados do Senhor. Os poderosos profetas, eles já citaram isso, sobre os evangelistas. Então, todos nós que estamos aqui, todos nós que levantamos a nossa mão, todos nós que um dia aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso libertador, nós entramos nessa seara, amado. Nós acabamos de entrar, de escrever, se alistar nessa luta, nesse trabalho de
resgatar almas. A partir de que nós aceitamos Jesus, o dono da vinha, o dono da seara, amados, nós somos trabalhadores. E a terra, meu irmão, está cheia de frutos, de almas que o Senhor quer resgatar. Então, ele nos chamou, ele enviou a nós. É por isso que vocês, quando saem na rua, você já sai com um pensamento, se eu encontrar alguém hoje, que me dê um momentinho ali, eu vou falar do meu Senhor Jesus. Eu vou falar que Jesus está voltando. Eu vou falar das coisas que estão acontecendo, dos sinais que estão acontecendo. Por quê? Amado, alguém vai ouvir e alguém vai sentir no coração. Eu não sei, talvez na hora, talvez quando sair dali, talvez quando estiver em casa, quando for deitar, não sei. Mas em algum momento, o Senhor pode tocar naquela pessoa e lembrar das palavras que vocês disseram. E o Senhor começar a trabalhar, o Espírito de Deus começar a trabalhar naquela pessoa para resgatar, para trazer para a presença do Senhor. Então, amados, nós fomos chamados para trabalhar nessa seara, para trabalhar nessa obra do Senhor Jesus. É um trabalho, é um campo espiritual, é um fruto espiritual, que são almas para o reino de Deus. Então, se nós ainda não temos no coração que nós somos obreiros, trabalhadores da obra de Cristo, e que nessa obra, nesse trabalho, o que eu vou colher nessa terra são almas, então, a partir de hoje, nós vamos reforçar isso. Nós somos trabalhadores, nós estamos trabalhando numa seara, onde essa seara, o que ela produz é almas. O que ela produz é alma, amados. Então, o que nós temos que resgatar não é uma laranja, não é uma banana, um abacaxi, nós temos que colher para o reino de Deus, mas sim almas. É almas, amado. Nós estamos em busca de alma. Para quem? Para o nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta, ele quer, amado, que o céu seja povoado, que o céu encha com almas resgatadas que estão indo para o inferno. Então, nós somos chamados a trabalhar na obra do Senhor. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós recebemos um chamado a trabalhar na seara do Senhor, a resgatar, a colher almas para o reino de Deus. Eu creio que até aqui estamos entendendo, né? Amém? Fomos chamados para colher almas. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, vamos entender realmente o nosso chamado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos em Lucas, continuando. Lucas 10. Vamos lá para o versículo 8 e o 9. Lucas 10, versículo 8 e 9. No poderoso nome de Jesus. Amém? Vou esperar os amados chegar lá, encontrar no poderoso nome de Jesus. Então, amados, Amém. nós fomos chamados. E nós, como trabalhador do Senhor, nós não podemos falhar. Olha só, nós não podemos falhar para que o Senhor não nos chame de servo mau e infiel. Precisamos dar fruto da alma ao nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos lutar para isso. Precisamos lutar para isso. Nós precisamos dar fruto ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou para trabalhar na sua obra
e não nos chamou em vão. Ele viu em nós que pessoas que não eram capacitadas, que ainda temos muito para ser capacitado, mas ele, o dono, ele capacita. O dono capacita, amado, a gente acolher as almas que assim ele deseja, no poderoso nome de Jesus. Então, em Lucas 10, 8 e 9, vamos ler. E diz assim: E em qualquer cidade em que entrades e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Verso 9. E curais os enfermos que nela houver, e dize-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Em qualquer cidade, isso pode ser em qualquer casa, qualquer aldeia, em qualquer lugar onde você for, amado. Ali, aonde receberem vocês, se oferecerem alguma coisa, comida, vocês comam. Amém. Mas, olha aí, o 9. Curai os enfermos que nela houver. Amados, vocês lembram de uma ministração que o profeta disse que a fé que Pedro recebeu, a fé que nós recebemos é a mesma fé? Eu não sei se vocês chegaram a ouvir essa ministração do profeta. A mesma fé que os apóstolos receberam, a igreja primitiva recebeu, a igreja também é a mesma fé, amado. Você olhar lá para os apóstolos, Pedro curou, Pedro expulsou os demônios, fez maravilhas, sim. Andou sobre as águas, até o profeta cita isso. Amado, ele diz que é a mesma fé. A igreja perdeu no decorrer da caminhada, mas os poderosos profetas, ele está fazendo uma restauração, amado. Ele veio fazer uma restauração, trazer de volta a santidade da igreja, preparar a igreja santa, a igreja com fé, a igreja com esperança, uma igreja que fala da cruz e do sangue de Jesus Cristo, do poder do nome de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo que está fluindo. Então, essa fé, ela tem que ser exercida em nós. Ela tem que sair, tem que ser vista através das obras. Autoridade no nome de Jesus Cristo. Então, amados, muitos aqui, quando estiver evangelizando, vão entrar em casa, vão entrar em algum lugar que vai ter enfermos. E às vezes você vai estar com o decreto do profeta e você vai mostrar para aquela pessoa, pela fé, ser curada. E muitas vezes você não vai ter acesso à internet, mas você vai lembrar, opa, o profeta falou que o Senhor Jesus nos deu a mesma fé que os apóstolos tiveram. E você vai usar autoridade no nome de Jesus Cristo sobre os enfermos, sobre os demônios. Amados, não pode... O arcebispo McQueen, lembrando dele, porque fizeram uma pergunta a ele assim, arcebispo, é só o profeta que pode orar para curar ou nós podemos também? Então ele disse, sim, amado. Nós também, porque é através do nome de Jesus Cristo. O profeta está fazendo nós lembrar que nós recebemos essa fé, essa autoridade no nome de Jesus Cristo, para manifestar a glória do Senhor. Uma coisa é, como ele deixou bem claro, os profetas é enviado, é surpreendente, né? A intimidade dos profetas com o Senhor. Então, nós não se comparamos nada a ele. Mas, amados,
quando você tiver e uma oportunidade onde você pode glorificar o nome do Senhor, usar o nome do Senhor, então manifeste, para que as pessoas vejam, amado, que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Então, amados, o Senhor enviou, olha só, voltando lá, o Senhor enviou os 70 de 2 em 2. E para que anunciasse o evangelho, o reino eterno. Curai, Lucas 10, versos 9, fala, curai os enfermos, que nela houver, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia! É chegado a vós o reino de Deus. Mas quando fala o reino de Deus, a gente pode citar várias coisas, mas uma do reino de Deus. Quando ele fala aqui, curar os enfermos que nela houver, expulsar os demônios, tá? Vai ter traduções, eu acho que em Marcos tem. Então, aí ele diz, e anunciais que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não tem enfermidade lá, os profetas já falaram. Não vai ter, amados, as doenças que tem aqui. Não vai. Então, quando você vê os poderosos profetas orar, quando você vê o cego enxergar, o surdo ouvir, o aleijado andar, o mudo falar, amados, e as enfermidades sendo desaparecidas pelo sangue, o nome de Jesus Cristo, ali está sendo anunciado o reino de Deus. No reino de Deus não há essas enfermidades, não há essas doenças, não há uma dificuldade. Então, é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Então, amado, nós fomos enviados não só a ministrar o reino de Deus, mas manifestar o poder. Como o apóstolo Paulo fala, que ele não levava o evangelho só em palavra, mas sim em poder, em virtude. Ele mostrava, amado, a autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém? Então, quando formos evangelizar, temos que saber que nós recebemos a mesma fé que os apóstolos receberam. Temos que exercer essa fé. Amém? Essa introdução. Amados, vamos lá em Lucas 10, continuando. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Olha só. Lucas 10, 19. Olha só o que está escrito lá. Fala assim a palavra do Senhor. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia? Aleluia, amados? Aleluias. Glória a Deus. Amém. Olha só o que o nosso Senhor Jesus Amém, glória a Deus. Olha só o que o nosso Senhor Jesus falou. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amados, foi o nosso Senhor Jesus Cristo que deu essa autoridade à igreja. Ele deu essa autoridade à igreja. E os 70 lá, amados, os 70, aqueles homens que saíram, que foram enviados, eles saíram com esse poder. Eles saíram com essa autoridade. Eles expulsaram, eles curaram os enfermos. Amados, eles fizeram isso, os 70. Não foi só os 12,
Foi os 70 que o Senhor enviou. Então, amados, o Senhor está dizendo, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Se você voltar, amado, no verso 17, olha só o que diz. O verso 17. Diz assim, Lucas 10, 17. Fala assim. Lucas 10, 17. Deixa a pastora Joyce postar. Pronto, amém. 17 e 18. Fala assim. E voltaram os 70 com alegria. Olha só, amado. Eles saíram para evangelizar. Eles obedeceram à voz do Senhor. O ide, a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles fizeram tudo aquilo que o Senhor disse que eles iam fazer no nome dele. Pela autoridade do nome de Jesus. Eles anunciaram, eles curaram os enfermos, eles foram, expulsaram os demônios. Eles, amados, fizeram uma missão de fé, anunciar o reino de Deus. Aí, aqui, ó, eles voltaram os 70 com alegria, amados, eles voltaram alegre, dizendo, Senhor, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. Olha só. Obedeciam, amado, a ele. Até os demônios. Eles ficaram maravilhados. Senhor, até no teu nome, Senhor. Tipo, nós nunca vimos isso. Isso nunca aconteceu na terra. Então eles voltaram alegres, amados, pelo que eles tinham feito. No nome de Jesus. Olha só. E no verso 18 disse assim, e disse-lhe, Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Olha só, amado. Satanás nos ares. Eu vi Satanás cair como um raio do céu. Então, amado, por que do céu? Caindo do alto. Por que caindo do alto? Nós vamos ver já. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, caindo do céu. Ou uma batalha espiritual. Amado, quando nós saímos para evangelizar, há uma batalha espiritual para nos impedir de que as pessoas entendam a palavra do Senhor. Agora sim, é a mensagem. Quando nós saímos para evangelizar, há uma batalha espiritual nos ares para que as pessoas não entendam a palavra que está sendo anunciada, a mensagem do reino de Deus. Há uma batalha espiritual, amados. Por isso aqui, nesse verso 18, fala, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Porque há uma batalha. Por isso, no verso 19, ele falou, eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Serpente e escorpiões. Amado, quando ele fala cair aí do céu, vamos lá em Daniel. Em Daniel. Amém. Poderoso nome de Jesus. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Esse é Daniel 9. Nove ao 10. 10. Deixa eu ver. Amém. Daniel 10, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Amém. Amém. Amado, podia ler vários versículos, mas vamos no principal. Vamos no principal. Em nome de Jesus. Porque o tempo não dá para continuar. Mas vamos lá. Daniel 10, verso 12. Verso 12. Em diante, no poderoso nome de Jesus. Fala assim. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Olha só, e continuando no 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Olha só, ficou lutando com ele, né? 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha só. No 14, verso 14. Verso 14 diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amados, eu não sei se deu para entender, nós lendo, mas olha só, uma batalha espiritual lá nos ares. Por isso nós lemos lá em Lucas: eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Aqui em Daniel a gente vê que há uma batalha nos ares. O profeta chama de céu, não é o céu onde Deus está, mas um céu. Então, houve uma batalha. Por que houve essa batalha? Daniel tinha recebido uma visão de algo que ia acontecer e ele não tinha entendido. Se você ler o primeiro versículo, lá você vai entender. Ele ficou triste e ele começou a não querer comer os manjares, ele queria entender aquilo que ele viu, aquela visão. O que é isso? E ele começou a clamar ao Senhor, começou a orar, começou a jejuar, começou a pedir ao Senhor: Senhor, que visão é aquela? Eu quero receber o entendimento, a revelação do que é isso que eu vi. Eu estou triste, Senhor, eu quero. Então ele começou a clamar, a pedir ao Senhor. Por isso o anjo fala. Então me disse: não temas, Daniel, verso 12, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender, ele quis entender, e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, amado, olha só. Daniel quis entender, ele aplicou o coração deles, ele desejou, ansiou para entender aquela visão, aquele entendimento. E ele jejuou, ele buscou a face do Senhor Deus. E ele usou palavras que o anjo está dizendo assim: eu vim por causa das tuas palavras. Então, até a maneira da gente orar, precisamos pedir orientação ao Espírito Santo.
para que as nossas palavras chamem a atenção. Meu amado, mas ele foi ouvido no primeiro dia. Ele foi ouvido no primeiro dia, a oração dele. Deus enviou o anjo para entregar a mensagem, mas no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, um demônio, ele começou a impedir de que aquele anjo passasse para entregar a revelação a Daniel. Amado, a mesma coisa é hoje, com todos nós. Muitas às vezes de nós temos dificuldade, uma dificuldade grande de entender às vezes as mensagens do profeta, de entender às vezes até quando a gente está lendo, quando vem um bispo, quando vem um pastor, um evangelista, falando, ministrando a palavra, e às vezes a gente fica com uma dificuldade de entender. Há uma batalha, amados. Nós temos que entender que para chegar a revelação até nós, para chegar ao entendimento até nós, há uma batalha espiritual para que nós não chegamos ao conhecimento da verdade. Então, não é um negócio que a pessoa não quer entender, que a pessoa não quer. Há uma batalha espiritual para chegar à revelação da palavra até nós, para que nós possamos ter o entendimento, a revelação daquilo que Deus tem mostrado, falado. Então, amado, quando fala lá que os 70 saíram de 2 em 2 para evangelizar nas aldeias, e eles começaram a usar a autoridade no nome de Jesus, eles voltaram alegres, porque os demônios obedeciam ao nome de Jesus. E eles viram, Jesus viu Satanás caindo como um raio do céu, amado. Porque é uma luta espiritual. E naquele momento, aqueles discípulos, pelo nome de Jesus, eles estavam vencendo. E voltaram alegres. Aleluia! O nome de Jesus. Então, amado, para nós ter um entendimento, para as pessoas que nós estamos evangelizando, para chegar ao conhecimento daquilo que nós já estamos entendendo e crescer mais esse entendimento, há uma batalha espiritual querendo impedir que eu e você, que a pessoa que a gente evangeliza, nosso irmão, a nossa irmã, nossa mãe, nossa tia, o amigo, o vizinho, há uma batalha espiritual nos ares. Amado, isso é muito sério. Essa batalha é constante. É constante, amado. Essa batalha é uma batalha constante. Então, há esses principados tentando impedir que as revelações de Deus, da palavra dele, cheguem até nós. Para que a palavra, a revelação dele, chegue até aquelas pessoas que nós estamos evangelizando. Há uma luta por almas. Por isso eu falei lá no início, nós somos enviados a resgatar almas, essa seara. Há uma luta. Meu amado, se você tem dificuldade, se eu tenho dificuldade de entender as mensagens e praticar ela, o inimigo está vencendo essa batalha. O inimigo está vencendo essa batalha. Amados, vamos voltar lá em Lucas. Vamos voltar lá em Lucas. Lucas 8. Capítulo 8. Vamos lá. Lucas, capítulo 8. Amém? Vamos lá. Os amados chegar. Amém? Lucas 8. Amém? O verso é o 11 e o 12. Amém? Vamos ler. Amado, estão entendendo aqui que quando a gente sai para evangelizar, quando a gente está em casa, no nosso dia a dia,
há uma luta espiritual, irmã Doralice, para nós termos o entendimento da palavra do Senhor. Irmã Márcia, há uma batalha espiritual para que a gente tenha o entendimento, a revelação da palavra do Senhor. Os demônios, ele quer impedir para que a cura, a bênção, como os poderosos profetas já falou, para um aleijado, amado, ser curado, é uma vitória espiritual. É uma vitória espiritual, porque os demônios não querem, estão aprisionados pelo inimigo. Os profetas já falaram isso. Eles estão presos, estão aprisionados. Então, todos aqueles que o Senhor chega e toca e liberta pelo sangue dele, é vitória. É uma batalha espiritual, amados. Uma batalha que nós não conseguimos enxergar no nosso olho natural, a não ser que o Senhor Deus queira nos mostrar. Mas há uma batalha séria, seríssima mesmo. Então, olha só, ele não quer que a gente chegue ao entendimento, ele não quer. Olha só o que está escrito. Fala assim. Lucas 8, o 11 e o 12. Fala assim. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha só. Quando a irmã Doralice, a irmã Márcia, quando os evangelistas saem, eles saem com uma semente. Essa semente é a palavra de Deus. A palavra, a revelação, o entendimento. É a palavra de Deus. Essa semente é a palavra de Deus. Olha só no 12. E os que estão junto no caminho, eu não quis ler a palavra toda, mas aqui não dá tempo, mas vamos lá. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, olha só, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salve crendo. Vocês estão entendendo, amado, que quando nós saímos para evangelizar, quando você está falando para a pessoa lá, você tem que ter o entendimento que no mundo espiritual, ali, no seu redor, há uma batalha espiritual pelaquela alma que você está querendo resgatar, está querendo fazer a colheita ali para o reino de Deus. Há uma batalha espiritual naquele momento ali, tentando roubar aquela semente que você está semeando naquela terra. E é imediatamente, meu irmão, para que ele rouba? Para que ele tira aquela semente, aquela palavra que você evangelizou a pessoa, para que a pessoa não se salve, não crendo. Olha só. Então, estou levando essa palavra aqui para a célula, né, na casa do irmão Marinaldo, e a gente se reúne lá, e eles saem para evangelizar. Então, eu estou levando essa semana esses ensinamentos, que nós vamos se aprofundar mais, mas primeiro entendimento é nós fomos enviados. Jesus fala que fomos no meio de lobos. Há uma batalha espiritual. E quando a gente está evangelizando, o inimigo está ali, de lado, roubando a semente daquelas pessoas, do coração daquela pessoa. É por isso que às vezes a gente pergunta, tu lembra daqui? Não lembro não. Mas tu não lembra nada do que eu falei? Não. Amado, o que é que aconteceu? Aconteceu essa passagem que nós acabamos de ler, verso 12 de Lucas 8. Os que estão junto ao caminho, eles são os que ouvem, eles ouviram a irmã Doralice ministrar da palavra do reino de Deus, a glória que está acontecendo, as profecias que estão se cumprindo. Eles ouviram. Depois vem o diabo
vem o diabo e tira do coração daquela pessoa a palavra, que é a semente. Ele rouba instantaneamente para que não se salve, crendo em Jesus Cristo, crendo na palavra para mudar de vida, para se santificar. Então, essa luta, amado, é constante. Glória a Deus. Essa luta é constante. E o que eu estava falando para os amados lá na reunião é que é por isso que nós temos que se revestir antes de sair de casa para evangelizar, da armadura de Deus, do sangue de Jesus Cristo. Não é sair à toa. Não é sair, eu vou. Não, Senhor, eu estou saindo para meio de lobos que querem me devorar. Senhor, eu estou saindo para uma batalha, Senhor, por almas. É eu dizendo que o Senhor salva e o inimigo roubando aquela semente para a pessoa não crer. Então, amado, nós temos que orar pelas pessoas que a gente vai evangelizar, expulsando, amarrando, acorrentando no nome de Jesus os espíritos que estão atrapalhando aquela pessoa de entender a palavra de Deus, que está roubando a mensagem que você está evangelizando. É o inimigo, amado. É o inimigo que faz isso. Eles roubam da mente, do coração da pessoa, para que a pessoa não se salve, não crendo, não crendo. Quer dizer, ela ouviu, às vezes se agradou, mas o inimigo roubou. Mas rouba de uma maneira tão grande que às vezes a pessoa não lembra o que a gente ministrou para aquela pessoa. Rouba mesmo, amado. Rouba mesmo. Para quê? Para que a pessoa não se salve. Para que a pessoa não se salve. Então, aqui, estou ensinando aos amados a essa batalha espiritual que há nos ares, como nós vimos lá em Daniel, impedindo da revelação chegar, impedindo do entendimento da palavra que Daniel queria receber, chegar até ele, amado, e foi ouvido desde o primeiro dia a oração de Daniel. E olha que 21 dias, o anjo do Senhor, mas foi impedido, o anjo do Senhor. Se a gente continuar lendo, esse anjo, ele fala que Deus enviou o arcanjo para ajudar, amado, ficar lá em batalha e ele poder passar. Mas ele disse, eu vou voltar para lá, porque essa luta vai continuar. Então, amados, há uma batalha espiritual todos os dias por almas. Irmã Doralice, irmã Márcia, evangelista Ortega. Amém. Glória a Deus. O evangelista lá, evangelista Gracinha, irmã Maria Hilda, né? Há uma batalha espiritual para que o entendimento da palavra não chegue até nós, não chegue até as pessoas que a gente estamos ministrando. Então, há uma luta. Há uma luta. E nessa luta, nós não estamos só, nós não estamos vazios, porque o Senhor, lá em Lucas 10, 19, disse, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, amado, o nome de Jesus é poderoso. E ele nos deu esse nome, essa autoridade de exercer essa glória no nome de Jesus. Então, amados, quando nós formos evangelizar, vamos primeiro orar, repreendendo o inimigo, mas repreendendo mesmo na autoridade do nome de Jesus. Para que a semente que você semear não seja roubada
pelo inimigo. Não seja roubado, amado. É uma batalha constante. Muitas das vezes o inimigo vai conseguir roubar, mas você não pode desistir. Assim como o anjo permaneceu 21 dias, assim como Daniel permaneceu pedindo a revelação, orando, esperando que Deus a qualquer momento ia fazer chegar até ele o entendimento, para que ele pudesse entender aquilo que Deus tinha para mostrar. Então nós não podemos, meu amado, nós temos que lutar pelas almas, nós temos que lutar pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, aqueles que a gente nem conhece, amado, mas que o nosso Senhor Jesus conhece. Então nós temos que entrar nessa batalha, mas saber mesmo que nós estamos em batalha mesmo. Saber mesmo que aquelas pessoas não estão chegando ao conhecimento porque tem no mundo espiritual um inimigo que está roubando a semente para que as pessoas não sejam salvas. Então, amados, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Um pouquinho do que nós temos ainda para aprender sobre a parte de evangelizar. Há essa luta, há essa batalha constante, amado. Muitas vezes a gente não consegue entender a mensagem do Senhor, porque o inimigo está impedindo. E nós precisamos repreender, expulsar no nome do Senhor Jesus Cristo. E não devemos esquecer, nunca baixar a guarda. As armaduras estão escritas lá no livro de Efésios, que nós devemos estar revestidos todos os dias. E essa armadura está escrita não é à toa. É porque nós devemos andar com ela. Andar com elas. E poderoso. Essa armadura é quando eu passo a viver conforme a palavra do Senhor. Justiça, fé, amados, a salvação, confessando a salvação, que é Jesus Cristo. E cada uma dessas, olha só, para terminar, eu vou lá ler. Em Efésios. Para a gente... Amém? Alguém chegou lá? Se não for, eu vou ler. Amém. Efésios 6, do 12 em diante. Do 12 em diante. Se eu não me engano, vai até o 18, eu acho. Mas olha só. Está escrito assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Olha só, amado. A luta é espiritual, não é carnal, mas sim contra os espíritos, contra as potestades. Amém. Vou ler novamente. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha lá, amado. A luta que nós temos não é contra as pessoas aqui da terra, é no mundo espiritual. Nós temos que entender isso. Nunca ficar com raiva da pessoa. Nunca sentir a mágoa da pessoa. Fulano não quer, fulano... Não. Há uma batalha espiritual impedindo daquela pessoa ser salva. Então, a nossa luta não é contra a carne, é no mundo espiritual. E continua. Como temos essa batalha, olha só, no 12, como mostrando aqui, são príncipes das trevas, são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o Senhor diz assim, mas portanto, tomai toda a armadura de Deus,
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Olha só. 14. Fala assim: estais, pois, firme? Olha só. Estais? Está firme mesmo, é verdade? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade? Por isso, amado, quem fala mentira é inimigo, é filho do inimigo. Então, aqui eu tenho que estar cingido o meu lombo com a verdade, quer dizer, protegido sempre com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Ser justo. Se eu não estou sendo justo, eu não tenho a couraça. Oh, se eu tivesse tempo para falar de cada um. Mas vamos lá. Então, verdade, os meus lombos estão protegidos. Justiça, estou vestido de uma couraça. E calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Olha só, anunciando, amado. Então os pés estão calçados quando eu estou anunciando, protegido dos espinhos, da cilada do inimigo. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Temos que crer, amado. Temos que crer no nome de Jesus, no sangue do Senhor Jesus. Temos que crer. É o escudo. Quando o inimigo lançar a flecha, quando ele lançar algo sobre a nossa vida, vai bater no escudo, vai cair por terra, amado. Nós temos que estar revestidos de tudo isso. E fala mais, com o qual podereis apagar todos os danos inflamados do inimigo. Olha só. Pelo meio de quê? Fé. Pelo meio da fé. E continua no 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Ela é a espada, amado. Então, um guerreiro só com escudo, ele vai só receber ataque. Vai se defender? Vai se defender, mas vai ficar sendo atacado direto. Então o Senhor nos dá a palavra, que é a espada, para a gente contra-atacar e vencer. Aleluia, oh, glória a Deus, oh Deus poderoso. Orando em todo o tempo. 18. Orando em todo o tempo, temos que estar orando em todo o tempo, amado, com toda a oração e súplica do Espírito. Vigiando, visto que toda perseverança e súplica por todos os santos, orando um pelos outros. Então, amados, nós temos que estar praticando cada coisinha, cada palavra aí, para que a gente possa estar revestido de toda a armadura de Deus, para lutar contra os espíritos do reino das trevas, da maldade. Então, amados, quem sabe outro dia a gente continue em nome de Jesus e vamos falar mais, estudar mais sobre a parte disso. Isso eu trouxe, meu amado, para que nós, no evangelismo, a gente saiba com quem estamos lidando. O que é que está acontecendo no mundo espiritual? Para que as pessoas não se convertam, para que as pessoas não acreditem. Os sinais acontecendo, as pessoas vendo nos jornais, se você sai para pesquisar, amado, as pessoas veem, as pessoas até sentiram já como coronavírus, como a guerra está, tudo aí, amado, terremoto, tudo. E você fala assim, Jesus falou disso. E ele diz, quando isso estivesse acontecendo, ele estava próximo de vir. E as pessoas simplesmente dizem, é verdade. Mas quando sai o inimigo, rouba a semente que eu e você semeou. Então, para a gente entender, amado, é uma luta e nós temos que vencer.
Nós temos que ganhar almas, colher almas para o reino de Deus. No poderoso nome de Jesus. Amém, amado? Amém? Glória a Deus. Glória Amém. Glória ao dia ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Amém. Glória a Senhor. Deus. Jesus. Glória. Aleluia.